Depois dos ataques sem precedentes feitos pelo Irã contra Israel em resposta à destruição de sua embaixada na Síria, a pergunta que fica é: Israel vai fazer algum tipo de retaliação contra o Irã? Os Estados Unidos, maiores aliados de Israel, já pediram que isso não ocorra e que o país, no caso Israel, dê um passo atrás para evitar uma escalada ainda maior da tensão no Oriente Médio. Se você quiser entender esse e outros assuntos das atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanha no canal. Faça sua inscrição, deixe o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, no sábado à noite, todos nós acompanhamos aí de maneira atônita pelos noticiários os ataques feitos pelo Irã com mais de 300 drones e mísseis contra o território israelense. Nesse mapa aqui, eu chamo a atenção para a origem desses drones e mísseis, porque a origem não foi apenas o território iraniano. Partiram também mísseis e drones do Iraque, do Líbano e do Iêmen, países dentro dos quais o Irã possui grupos radicais islâmicos aliados. Então essa foi também uma estratégia do Irã para demonstrar força, para demonstrar o seguinte: olha só, Israel, além de mim, há também outros grupos aqui no Oriente Médio que querem sua destruição. O recado é mais ou menos esse. Neste outro mapa, eu destaco as principais áreas atingidas pelos poucos drones e mísseis que atingiram o território. Por que poucos drones e mísseis que atingiram o território? Porque a maioria deles foram abatidos antes mesmo de chegar ao território israelense. Então, entre esses alvos estavam as colinas de Golã, aqui no norte de Israel, que é um território da Síria, ocupado por Israel desde a década de 60, desde 1967. E há também alvos que foram atingidos aqui no sul de Israel, com destaque para uma base aérea. Felizmente, pessoal, nenhum desses ataques produziu danos severos. Não levaram, por exemplo, a severos danos à infraestrutura de Israel, muito menos provocaram mortes, felizmente. Há apenas um relato de uma garotinha aqui no sul de Israel que acabou sendo ferida por estilhaços de mísseis, mas não houve nenhuma vítima fatal, felizmente. E por que não houve vítimas fatais? Aí são duas as razões. A primeira delas é que o sistema de defesa israelense é extremamente moderno, o chamado domo de ferro, porque ele abate muitos desses mísseis e drones antes mesmo deles se aproximarem da superfície terrestre. Além disso, Israel contou com o auxílio da Força Aérea dos Estados Unidos, da França e do Reino Unido, que conseguiram abater muitos desses drones e mísseis antes deles chegarem próximo ao território israelense. Aqui, é importante comentar, volta nesse outro mapa. Tanto a Arábia Saudita como também a Jordânia abriram seus espaços aéreos para que esses aviões, os países aliados de Israel, pudessem atuar abatendo aí esses mísseis e drones antes deles se aproximarem de Israel. Então daí o fato de que Israel conseguiu, olha aqui no alto, interceptar quase que a totalidade dessas armas lançadas pelo Irã contra o território israelense. Além disso, outro fator que ajuda a explicar o fato desses ataques não terem sido tão avassaladores, tão destruidores, é que o Irã muito provavelmente fez um cálculo. Qual foi o cálculo que o Irã fez? Vamos relembrar o seguinte, pessoal. O Irã, ao ter sua embaixada na Síria atingida por Israel, o Irã se viu na necessidade de dar uma resposta. Só que o Irã sabia que essa resposta precisaria ter um certo equilíbrio, ou seja, o Irã precisava dar uma resposta, mas essa resposta não poderia ser dura o bastante para que Israel se visse na obrigação de dar um contra-ataque avassalador, e aí isso geraria uma escalada ainda maior do conflito, levando muito possivelmente a uma guerra aberta, uma guerra declarada entre as duas nações. E o Irã não deseja isso. Por isso, muitos afirmam isso aqui, dá uma olhada nesse texto. Isso aqui, pessoal, é um texto de opinião, tá? Você não precisa concordar com ele. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo para que você, caso queira, possa ler. Olha o que diz. Ataque do Irã foi calculado para evitar guerra mais ampla. Olha o subtítulo agora. Irã só lançou projéteis contra alvos militares, em um aparente esforço de quem? Do Irã, para evitar vítimas civis. E avisou os países vizinhos que realizaria a ação 72 horas antes. Ou seja, o Irã fez o ataque? Fez. Foi um ataque de grandes dimensões? Foi. Foi um ataque que chamou atenção? Sim.
Porém, foi um ataque que o Irã sabia que não iria causar grandes danos. E era exatamente isso o que foi planejado pelo Irã. O Irã sabia que não poderia provocar muito Israel, porque se provocasse muito, se gerasse muitos danos, isso levaria inevitavelmente Israel a responder de maneira muito dura, o que traria consequências que ninguém quer, que seria a deflagração de uma guerra aberta entre os dois países. Mas aí agora a dúvida que fica é: Israel havia dito o seguinte: se o Irã fizesse ataques a partir do seu território, como de fato aconteceu, Israel atacaria o território iraniano. Será que Israel vai fazer isso? Olha o que diz aqui a parte final da manchete, ó. Mas a bola agora está com Israel. No domingo mesmo, ontem, o Gabinete de Guerra de Israel se reuniu para justamente discutir ações ou possíveis ações contra o Irã. Não chegou-se a nenhum consenso e hoje o Gabinete de Guerra vai se reunir novamente para ver qual resposta será dada ao Irã. Se será um ataque contra o território iraniano, se será apenas uma retaliação diplomática, se será um ataque cibernético, ou seja, nada ainda foi decidido, nada foi divulgado. Os Estados Unidos, temendo um aumento da tensão no Oriente Médio, ontem na reunião do Conselho de Segurança da ONU, por meio aí do embaixador dos Estados Unidos, Robert Wood, esse moço aí, ó, pediu que Israel dê um passo atrás. Olha só, um dia após o ataque do Irã a Israel, Estados Unidos pedem cautela e dizem que é hora de dar um passo atrás. Além disso, os Estados Unidos já deixaram claro que não participarão junto com Israel de nenhum ataque contra o território iraniano. Isso deixa claro, portanto, que não é do interesse dos Estados Unidos a deflagração de uma guerra ainda maior no Oriente Médio. Isso não é de interesse, basicamente, de nenhuma nação do mundo. Talvez seja de interesse apenas de Benjamin Netanyahu, que vem aí dando demonstrações de que precisa aumentar a tensão no Oriente Médio para continuar no poder. Já discutimos isso em outros vídeos, né? Lembre-se, Benjamin Netanyahu sofre várias acusações internamente em Israel, inclusive de corrupção, e a popularidade dele está muito em baixa. Enquanto existe guerra, enquanto existe conflito, ele consegue se manter no poder. Muito possivelmente, quando terminar a guerra contra o Hamas, por exemplo, ele não terá o destino senão sair do poder e muito provavelmente enfrentar os tribunais, o que muitos dizem que levará ele a uma inevitável prisão. Então, Benjamin Netanyahu tem sim um desejo aí de esticar, de prolongar essa tensão no Oriente Médio. Então, os Estados Unidos já disseram que não querem uma escalada no conflito e aparentemente o Irã também não deseja que isso ocorra, até porque o Irã sabe que numa guerra contra Israel não será uma guerra apenas contra Israel, será uma guerra contra Israel e contra todos os aliados israelenses. Por sua vez, o Irã já disse o seguinte: se Israel retaliar esse ataque feito pelo Irã no sábado, a ofensiva iraniana será ainda maior. E o Irã também já advertiu os Estados Unidos para não entrarem na brincadeira, senão a coisa vai ficar feia. Lembrando que num conflito aberto entre os países, muito possivelmente, o Irã também contaria com o auxílio de quem? Da Rússia e da China. E aí, meu amigo, aí o pau ia quebrar, literalmente. Deus nos livre de um conflito envolvendo todas essas grandes potências que são potências nucleares. O próprio Irã oficialmente ainda não tem armamento nuclear, mas o Irã, muitos dizem, está no estágio extremamente avançado para desenvolver também suas próprias armas nucleares. E aí, para finalizar esse vídeo, eu chamo a atenção mais uma vez para a inoperância, para a incapacidade de resolver problemas e de promover a paz por parte do Conselho de Segurança da ONU. Ontem, em caráter emergencial, o Conselho de Segurança da ONU mais uma vez se reuniu e não chegou a nenhum consenso sobre o que fazer, nesse caso especificamente com o Irã. Olha a manchete: rachado, Conselho da ONU termina sem condenar o Irã e com troca de farpas. Então, de um lado estavam Reino Unido, França e Estados Unidos querendo condenar o Irã, do outro estava China e Rússia defendendo o direito de ataque ou de defesa do Irã contra Israel. Aí você pode talvez pensar assim: tá vendo? Esse Conselho de Segurança da ONU que fica defendendo o Irã. Pois então, pessoal, há 2 semanas, quando Israel atacou a embaixada do Irã lá na Síria, o Conselho de Segurança da ONU
também não condenou Israel. Por quê? Porque há 2 semanas quem saiu em defesa de Israel foi justamente Estados Unidos, Reino Unido e França. Quem queria uma condenação de Israel à época? A Rússia e a China. Então, o Conselho de Segurança da ONU, assim como os demais órgãos da ONU, lembre-se, eles não são dotados de vontade própria. Eles fazem aquilo que os seus membros desejam fazer. E quando os seus membros não entram em consenso, como é o caso agora, nada é feito pelo Conselho de Segurança da ONU. Isso mostra, certamente, que a maneira de organização do Conselho de Segurança da ONU não é a mais adequada. Algum tipo de reformulação precisa ser feito para que o Conselho de Segurança possa efetivamente ser um agente promotor da paz. E não apenas um monte de burocratas que sentam aí numa mesa e ficam discutindo para no final não chegar a lugar algum. Mas eu quero saber o que você pensa. Você acha que Israel deve e vai fazer alguma retaliação contra o Irã? E sobre o Conselho de Segurança da ONU, o que você pensa? Escreve aí para mim nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa aí seu like. Não deixe também de assistir os demais vídeos se você for novo aqui no canal. E considere também apoiar financeiramente o canal para que você me ajude a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Valeu, meu povo! Te espero então no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Valeu!